Portanto, vamos nesta primeira sessão começar por verificar os comandos mais básicos com os quais estamos a trabalhar a nível de Linux. Em primeiro lugar, nós estamos a trabalhar com a versão de Xubuntu, portanto, que será então baseado em Ubuntu, é o XFCE, que é então o XFCE em cima do Ubuntu. O kernel, a versão do kernel, portanto, é esta. Nós ainda estamos a trabalhar com a versão 15.10 do Ubuntu. E vamos então começar por ver alguns comandos básicos. Na aula anterior tínhamos instalado o sistema, verificámos aqui a estrutura de diretorias, permissões que existiam, já vimos como é efetuada a ajuda e os comandos e agora vamos então começar por trabalhar com coisas mais interessantes. Portanto, verificamos que temos aqui neste caso uma diretoria que é documentos, uma outra que é desktop. Reparem que temos aqui o .config, é também uma diretoria, mas está escondida. E temos também o bash logout e o bash rc, que serão então fecheiros que são executados quando o user faz login ou logout. Uma vez que temos ambiente gráfico neste sistema, dentro do próprio diretório home, onde temos então home formando, temos então esta estrutura de diretorias que é criada para todos os utilizadores que são, entretanto, configurados e instalados no próprio sistema. Em primeiro lugar, portanto, esta diretoria onde nós estamos, home formando, está guardada numa outra diretoria ou numa variável de sistema que está pelo nome de pwd. pwd, como podem ver, e como já sabemos em Linux, ele é case sensitive, isto é uma variável de sistema, por isso é que temos aqui a instrução de utilizarmos o dólar. Portanto, isto o que é que faz? Mostra o conteúdo da variável de sistema pwd. Ok? Por essa razão, quando invocamos o comando pwd, aquilo que ele vai fazer é então mostrar o conteúdo dessa variável. Ora, se quisermos então mudar para dentro de uma diretoria, vamos supor que vamos mudar para dentro do diretório vídeos. Então, para realizarmos o comando, fazemos o quê? cd, e cd vem então da seguinte sintaxe, cd, que vem de change directory, e a sintaxe é cd. Depois temos então o espaço, temos aqui a barra no início, temos a pass, portanto, para onde vamos passar, e depois temos então o nome dir, o nome da diretoria que vamos utilizar. Portanto, isto o que é que faz? Posiciona-nos no diretório nome dir. Então, vamos mudar, e para mudarmos fazemos o quê? cd vídeos. E se fizermos então cd vídeos, aquilo que vai suceder é, fizermos então cd vídeos, nós passamos então a estar dentro do diretório vídeos. Se fizermos pwd, verificamos então que estamos dentro do home formando vídeos. E obviamente, se fizermos o eco ao dólar pwd, verificamos que neste momento o conteúdo da variável é igual àquela onde nos encontramos. Por sua vez, se nós quiséssemos agora regressar ao diretório anterior, nós temos uma outra variável, que é em conjugação com esta, que é então a variável oldpwd, que não é mais, eu vou aqui repetir, não é mais que o conteúdo da última diretoria onde nos encontrávamos. Ok? Portanto, este old pwd, se pudermos então verificar, se fizermos então echo $, old pwd, verificamos então que a diretório anterior onde estávamos era o formando. Portanto, o que é que acontece? Estas duas variáveis vão sendo alteradas consoante o diretório para onde podemos ir. E então, neste caso, se quiséssemos voltar para o diretório anterior, isto está aqui, posiciona
no diretório vídeos, e atenção que vídeo está escrito com letra maiúscula, e neste caso é importante, e neste momento estamos ali em vídeos. Se eu quiser agora voltar para o diretório anterior, tanto posso fazer CD, mas antes de fazer CD, vamos só aqui ver uma coisa, ls-al. Como já tínhamos também referenciado, os dois pontos dizem respeito ao diretório anterior e o ponto ao diretório atual. Então, para voltarmos ao diretório anterior, fazemos cd, ponto, ponto, e neste caso regressamos ao diretório imediatamente atrás. pwd, nós neste momento estamos dentro de formando, se fizermos cd, ponto, ponto, vamos para o que está imediatamente atrás, neste caso o home. E, portanto, cd, ponto, ponto, voltamos para o diretório inicial, que é então o root. E este root, nota, portanto, o root, que é a barra de slash, ao contrário daquilo que acontece em Windows, é então o início da estrutura de diretórios em Linux. Ok? Portanto, em Linux não temos drives, não temos letras de drives, tudo começa a partir do root, mesmo quando montamos outros discos, como iremos ver. Portanto, toda a estrutura de diretórios começa então a partir daqui. Quer isto dizer, se fizermos aqui um ls-al, ele vai mostrar a estrutura de diretórios que nós temos. Então o que é que temos? Temos aqui o bin, o boot, o cd-rom, o home, e reparem que este é o início. Temos aqui neste caso dois ficheiros interessantes, começam por L, L quer dizer então que se trata de um link. Portanto, esta opção que nós temos aqui do L é um link, ele está a apontar para este ficheiro que se encontra aqui, ou seja, dentro do boot/init, que será então a imagem que é carregada quando o sistema inicializa. Depois temos diretório de lib, lib64, estamos a trabalhar com 64 bits, lost and found, onde é colocada a informação temporária enquanto está a ser escrito. Normalmente média, onde está montado CD-ROM e onde são montadas as pens, etc. MNT, um local onde podemos fazer montagens. OPT, um diretório onde é possível colocar instalações por parte do utilizador. A proc de processos, que é muito interessante, é para aqui que vêm todos os processos. O diretório root, especificamente e apenas só para o root do sistema, mais ninguém consegue visualizar, e uma das regras de segurança que o Linux tem, e daí a sua estabilidade, é se nós quisermos fazer um ls ao root, ele diz que tem permissão negada. Exatamente pelas permissões que estamos a ver. A única pessoa que consegue entrar lá dentro é o próprio user root, nem os membros do grupo root conseguem entrar dentro do diretório. Run, onde estão então a ser executados e onde estão os PIDs, normalmente os Process ID dos serviços. SBIN são então, source bin são então binários, depois server, sistema, temporários que têm o sticky bit. Depois iremos ver como é que isto funciona. O SR e var, e temos ainda aqui mais dois links, que são então os sistemas que são carregados quando é dado início ao próprio Linux. Portanto, neste momento, se fizermos aqui um echo ao $old pwd, ele vai mostrar que o diretório anterior é então o home. Se nós fizermos cd/etc, neste momento, o diretório onde nos encontramos é então o etc. Este etc o que é que contém? Este etc, ls-al, reparem que temos aqui n situações. Dentro do etc encontra-se tudo e mais etc. Normalmente, dentro do etc é onde estão as configurações dos serviços que o sistema utiliza, entre outras. Portanto, mas aqui poderemos encontrar várias configurações dentro de cada uma destas diretorias. Normalmente, nem sempre, mas normalmente, as configurações dos serviços em Linux terminam ou começam em conf ou .cf, e, portanto, nós temos então aqui várias configurações, e à medida que vamos instalando, vão aparecendo aqui outras diretorias com ficheiros que dizem como é que é tratado a configuração do próprio Linux. Temos aqui depois os diferentes run levels no qual está a funcionar, e, portanto, estas são então diretorias que dizem respeito ao próprio sistema.
Portanto, neste momento, se eu quiser ir para home, eu teria então que passar por cd barra home barra formando. E este é o diretório do utilizador. No entanto, nós podemos abreviar isto se fizermos cd til, porque o til implica o diretório de home do user. E neste momento, reparem que aqui na prompt é o que surge. Se fizermos então pwd, verificamos que estamos dentro do home formando. Porquê? Porque o user com o qual estamos logados é o formando. Então, se fizermos então o til, vamos fazer aqui nota 2, o til indica a home folder do user que está logado. Portanto, aquele que neste momento está com login. Portanto, sempre que se faz cd-til, ele automaticamente vai iniciar a sua trajetória a partir da diretoria. Ora, agora uma outra coisa. Nós, se fizermos o echo $old_pwd, aquilo que sucede é que o último diretório era o etc. Se quisermos então voltar para o anterior, podemos fazer cd $old_pwd e o que é que acontece? Este cd vai utilizar a variável de sistema que é o $old_pwd e com isto vai então para o diretório pwd. Se quisermos voltar a fazer cd $old_pwd, agora o $old_pwd é o home formando e então passamos para o home formando. Portanto, esta então a primeira situação. Dentro do home formando, vamos agora criar aqui um diretório. Este diretório, para criarmos diretório, tal como tínhamos feito o change directory, vamos então fazer make directory, cuja sintaxe é mkdir. Depois ainda temos aqui opções, mas não vou agora aqui colocá-las. Será então a pass, portanto o local por onde vai passar, e depois o nome dir, onde vamos criar então a diretoria. Então neste caso vamos criar uma diretoria dentro da home, que será então trabalho. Então poderíamos fazer, uma vez que estamos lá dentro, fazíamos então md trabalho. E com isto, uma vez que estamos dentro do diretório home formando, ele vai criar o diretório imediatamente a seguir ao formando. mkdir trabalho. E neste momento ele criou o diretório. Reparem que o sistema também não nos deu informação se estava errado ou se está certo. Normalmente, quando não nos diz nada é porque está tudo a correr como deve de ser. Quando dá alguma informação, alguma coisa correu errado. Como é que eu posso ter a certeza que este comando foi executado com sucesso? Se interrogarmos a variável do sistema, $ponto de interrogação, que dá-me o exit status do último comando. Então, quando fazemos echo $, aquilo que acontece é que ele vai indicar qual é o último erro. Então, echo $ponto de interrogação apresenta o valor de erro do sistema. Portanto, último comando. Neste caso, não temos qualquer erro, não é? Portanto, quando é 0, indica que tudo correu bem. Ok? Portanto, neste momento criamos então este diretório de trabalho. Mas se formos também para o diretório cd $old_pwd, outra situação, nós podemos andar com as teclas direcionais, eu já vou agora aqui fazer referência, andamos aqui com as teclas direcionais, ou então podemos ver todos os comandos entretanto realizados se fizermos então o history. History, o que é que o history nos dá? Dá-nos então o histórico de todos os comandos efetuados. Portanto, history mostra todos os comandos efetuados, todos, salvo sejam, efetuados, ele normalmente são nil, porque é isso que está no history size, uma variável que podemos também alterar. Mas podemos também fazer, ora neste caso, nós queremos vir, por exemplo, para o diretório etc. Ele estava aqui em cima,
O diretório etc. é, por exemplo, o comando 35, neste caso. Então fazemos ponto de interrogação 35. E neste caso ele foi executar o comando 35 e passamos então para aquele diretório. Portanto, se fizermos então ponto de exclamação cardinal, que será então número, executa o número do comando do history. Ok? Este comando está um bocadinho mal escrito. Ok? Portanto, neste momento estamos dentro do diretório. Ora, se quisermos agora criar um diretório dentro do trabalho, vamos, por exemplo, supor que é a semana, então o que é que faríamos? Faríamos mkdir, indicávamos qual era o caminho, e o caminho é home /formando /trabalho, e depois aqui seria então o nome do diretório, seria então semana. Fazemos Enter e o que é que acontece? Com este comando nós estamos então a criar o diretório semana. Dentro do trabalho. Ora, podemos também criar, vamos supor que ao pé da semana, ou junto à semana, dentro do próprio trabalho, vamos criar aqui um outro que será então o mês. Então podemos fazer mkdir til /trabalho /mês. E, portanto, com esta linha de comando, nós estamos a criar o diretório mês que está ao mesmo nível que o diretório semana. Aliás, podemos então verificar se é verdade, fazendo então ls trabalho. Desculpem, agora aqui não dá, mas podemos fazer ls, não dá, claro que dá. E agora trabalho, e agora aqui dentro do trabalho verificamos então que temos o mês e o semana. Portanto, para criar diretórios, temos então estas linhas de comando. Ora, isto já está um bocadinho comprido, vou parar aqui o vídeo e já continuamos.